Olá pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a resolução de questões da nossa aula número 11 para você que se prepara para o concurso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesta aula 11, nós vamos ter questões ainda sobre a Lei 6.956 de 2015, Organização Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e também o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Alguns alunos têm questionado, professor, e a resolução número 3 de 2021? Com a republicação do edital, nós tivemos alterações na inserção desta resolução. Fiquem tranquilos. Nós temos ainda algumas aulas no nosso curso onde nós vamos trabalhar questões sobre essa resolução. Então, fiquem tranquilos, ok? Isso fica, então, para as próximas aulas, as aulas vindouras. Sem mais delongas, então, vamos iniciar a nossa aula número 11. Nós temos aqui hoje muitas questões para debater. Vamos para a primeira questão desta aula, a questão de número 101. Então, vamos lá. Questão 101 diz o seguinte: de acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, não compete aos juízes de direito de fazenda pública processar e julgar. Olha só, as competências dos juízes de direito em matéria de fazenda pública, de interesse de fazenda pública, estão no artigo número 44. Então, eu quero uma competência que não se restringe a esses juízes de direito de fazenda pública. Eu quero a que não compete. A letra A diz o seguinte: mandado de injunção quando a responsabilidade pela regulamentação do direito for de órgão estadual ou municipal, excetuadas as hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça. Cabe a esses juízes em matéria de interesse da fazenda pública? Sim, é o artigo 44, inciso 4º. Letra B. Ações que versem sobre matéria tributária estadual ou municipal. Essa competência é dos juízes de direito em matéria de dívida ativa e não em direito de fazenda pública. Falsa, letra B, artigo 45, inciso 1º, portanto, em matéria de dívida ativa. Letra C. Justificações previdenciárias e assistenciais relativas a servidores municipais e estaduais. A letra C está correta. Artigo número 44, inciso 7º. Letra D. Excetuadas as hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça, mandados de segurança quando a autoridade coatora for estadual ou municipal. Perfeito. Ainda pertence aqui aos juízes de direito de fazenda pública. Artigo 44, inciso 2º. E causas em que for parte instituição de previdência social federal e cujo objeto for benefício de natureza pecuniária, quando o segurado ou beneficiário tiver domicílio na comarca e esta não for sede de vara federal. Também cabe aos juízes de direito em matéria de interesse da fazenda pública. Verdadeira também a letra E, artigo 44, inciso 6º. Então, a assertiva que não compete aos juízes de direito é a letra B, pois elas competem aos juízes de direito em matéria de dívida ativa. Próxima questão, número 102. Excluindo a competência das causas em que houver interesse da fazenda pública, bem como os processos administrativos originários de correições, segundo a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, incumbe aos juízes de direito
em matéria de registro público. Então, olha só, agora eu quero observar aqui juízes de direito em matéria de registro público. Eu quero saber quais são competências desses juízes. Processar e decidir as consultas formuladas em casos concretos por notários e oficiais do registro público. Meio que óbvio, né? Misturou casos de notários, oficiais do registro público. É claro que isso é matéria de registro público. Artigo 48, inciso 3º. Aí lá no nosso material em PDF, eu quero que vocês deem uma lida com atenção no parágrafo 1º desse artigo. 2. Processar e decidir os mandados de segurança impetrados contra ato de registrador e notário. Também isso daqui é matéria dos juízes de direito, referindo-se a registro público. Artigo 48, inciso 5º. 3. Processar e julgar os feitos contenciosos e administrativos relativos aos registros públicos. Claro. Artigo 48, inciso 1º. Número 4. Processar e decidir os pedidos de cancelamento de procuração. Esse é o que menos parece ser matéria de registro público, mas é justamente uma pegadinha, porque trata-se sim de matéria de registro público. Artigo 48, inciso 6º. Estão corretas, portanto, todas as assertivas. A gente marca, então, como gabarito para essa questão a letrinha E de escola. Todas estão corretas, tanto a número 1, a 2, a 3 e a 4. Questão agora 103, conforme as especificações da Lei nº 6.956 de 2015, vamos assinalar a assertiva incorreta acerca das competências dos juízes de direito. Letra A. Compete aos juízes de direito, em matéria de registro civil de pessoas naturais, processar e julgar as justificações e os requerimentos de retificações, anotações, averbações, autorizações de sepultamentos e cremações, cancelamentos e restabelecimentos de respectivos assentos, inclusive requerimentos de registro tardio de nascimento. Se nós lermos o artigo 49, inciso 3º, vocês vão perceber no finalzinho dele que a competência dos juízes de direito em matéria de registro civil excetua-se os requerimentos de registro tardio de nascimento, porque esses requerimentos de registro tardio competem aos juízes de direito em matéria de família. Então, falsa a letra A. B. Compete aos juízes de direito em matéria de órfãos e sucessões processar e julgar causas relativas à sucessão por morte, salvo as de petição de herança, quando cumuladas com investigação de paternidade. A letra B está correta, verdadeira. A gente já pode perceber que nós já até encontramos o gabarito, a letra A, né? Porque nós queríamos aqui a incorreta. Aqui é o artigo 46, inciso 1º, viu, pessoal? Letra C. Compete aos juízes de direito, em matéria de órfãos e sucessões, processar e julgar as ações declaratórias de ausência. Correto também. Artigo 46, inciso 1º, a linha F. Letra D. Aos juízes de direito, em matéria de registro público, incumbe determinar averbações, cancelamentos, retificações, anotações e demais atos de jurisdição voluntária relativos a registros públicos. Certo ou errado? Certo. Muito bem. Artigo 48, inciso 8º. Letra E. Compete aos juízes de direito, em matéria de registro civil de pessoas naturais, conhecer da oposição de impedimentos matrimoniais e demais controvérsias relativas à habilitação para casamento.
Cabe aos juízes de direito em matéria de registro civil de pessoas naturais? Sim, verdadeira. Como eu estava buscando a errada, a incorreta, nós já tínhamos encontrado aqui na letrinha A. Então, questão 103, gabarito letra A. Questão agora 104.